Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da Vida Acontecendo, que tem a produção de Jamile Cavalcante e o audiovisual da Pro Produções. E quem senta-se à mesa neste episódio é a professora doutora Aparecida Montenegro para conversarmos sobre o prazer de viver. Aparecida, seja muito bem-vinda ao Pode Vir. Muito obrigada. Satisfação enorme conversar com você mais uma vez, agora nesse novo espaço, o espaço do Pode Vir. E saiba que é sempre uma grande alegria te receber. Bom, boa noite. Eu estou extremamente honrada com esse convite tão carinhoso, tão delicado do professor Cavalcante Júnior. Admiro demais a atuação dele para além dos muros da universidade, sem falar no que ele já contribui dentro da universidade. E dizer que é uma satisfação enorme também poder contribuir, gostaria de contribuir mais junto às suas atividades. Para mim é sempre um renovado prazer. Sabe que recebo com as cordas do coração as tuas palavras. E eu começo esse nosso diálogo com uma pergunta que nos foi enviada por também um dos nossos colegas, professor Custódio Almeida, professor titular de filosofia. E ele pergunta a você, Aparecida, no diálogo Filebo, o Platão trata dos prazeres do corpo e dos prazeres puros da alma. Existe uma ponte entre essas duas espécies de prazer? Então, bom, Custódio, obrigada pela pergunta. Esse diálogo Filebo, ele é um diálogo que diverge um tanto dos demais na própria ordenação dele, no modo como os temas vêm, ora parecem desconectados, ora eles convergem. Então, é um diálogo que, às vezes, eu tenho um pouco de receio de tratar sobre ele num ambiente que não é propriamente acadêmico, mas o que é interessante no Filebo, e nesse sentido traz a marca dos diálogos platônicos, é que ele se inicia, ele tem lugar numa situação que três pessoas já estão conversando há algum tempo. Então, essa conversa já vem longa e o diálogo inicia de tal modo que o leitor perceba que essa conversa já vinha sendo conduzida, se arrastando, como se diz, né? E três participantes da conversa, um deles é o Filebo, que leva o título, né, o nome do título do diálogo, cuja existência histórica provavelmente é fictícia, porque, etimologicamente, Filebo seria amante dos jovens. Então, ele aparece como personagem que caracteriza o hedonismo mais puro, alguém que vai defender a tese de que a boa vida, ou o que é bom, é o prazer. Sempre. E, em relação a essa tese, nós temos o Sócrates, que vai se contrapor a essa concepção, inicialmente admitindo que a vida boa é promovida pelo pensamento, pelo conhecimento, e não pelo prazer. E entre os dois tem o personagem Protarco, que pode ter alguma existência histórica e que vai representar aquele jovem que também partilha um pouco do hedonismo do Filebo, mas é susceptível a mudar de ideia a partir dessa argumentação que vai sendo travada. Então, o que está em jogo é o que promove a boa vida. E, nesse sentido, como a alma pode se dispor para que ela leve a boa vida. Então, a temática da alma e do corpo está o tempo todo entrelaçada. Tem uma expressão que o professor Henrique Beltrão, que é da Rádio Universitária, ele usa, que é o corpalma. Ele sempre abre os programas dele, que é com o corpalma, cheio de alegria. Então, é um pouco essa noção
que a gente tem na filosofia platônica, quando ele vai abordar essas questões tanto ligadas aos desejos e, obviamente, ao prazer, porque quando a gente fala de prazer, a gente remete imediatamente à temática do desejo, e a alma entra em cena, mais ligada ao corpo. Então, nesse diálogo, Aparecida, o Sócrates aparece dizendo que o prazer não é a finalidade da existência. isso, O que ele está apontando aí nessa assertiva? Essa é a tese, vamos dizer assim, mais pura do Sócrates, e ele vai, aos poucos, também se reformulando à medida em que ele é confrontado pelo Protarco. Porque, no início do diálogo, tudo se passa como se o Filebo já tivesse cansado, não quer mais discutir, porque, para ele, é o prazer e ponto final o que define a boa vida, e aí o Protarco vai ocupar o lugar do interlocutor do Sócrates, e ora um interroga, ora o outro interroga. Então, há essa mobilidade de papéis, né, de quem está interrogando e de quem está sendo interrogado. E o que a gente assiste no desenrolar do diálogo é essa tentativa de haver uma convergência entre os dois. Ou seja, o Sócrates chega logo no início, ele diz, olha, se for para a gente continuar a discussão que já está sendo arrastada, não tem sentido, porque você vai continuar pensando o que Filebo pensa, eu vou continuar pensando o que eu penso. Não, nós vamos chegar a uma convergência. Então, essa forma do Platão arranjar, né, uma outra concepção que seja mais próxima a nós, né, a vida como ela é, né, e não como se desejaria que fosse, né? Então, há essa ideia do Sócrates em que ele inicialmente pressupõe isso, que o prazer não pode ser a finalidade última da vida. A questão é que logo Protarco vai retrucá-lo, porque ele diz que o prazer é complexo. Você não pode tratar o prazer de uma forma só. E o Sócrates admite prontamente que ele tem razão. Ou seja, de que prazer nós estamos falando? Prazer, e aí vai ser necessária a temática do uno e do múltiplo, que também são aparentemente opostos, mas que se complementam. Então, explica para a gente o que é isso, suponhamos que o nosso corpo humano é um só, né? Nós somos um corpo, mas o nosso corpo é múltiplo, porque ele é composto de vários órgãos. Então, essa unidade e multiplicidade coexistem como partes de uma mesma coisa, de uma mesma realidade. De um corpo-alma. É o corpo-alma, nesse sentido também, né? E essa separação do corpo e da alma, ela só ocorre no pensamento platônico com a morte. Enquanto não há a morte, nós somos essa fusão de corpo e alma. Então, nesse sentido, como a alma está encarnada, né, ela deseja, quem deseja é a alma, mas ela atende a desejos que vão, digamos assim, satisfazer necessidades que seres vivos têm, né? Então, óbvio que em Platão a alma é imortal, né? Isso é outra discussão também longa. Não é Platão que inventa essa tese da alma imortal, ela é muito mais antiga, ela é da sabedoria oriental que entra na Grécia a partir do pitagorismo. Então, bem antes de Platão, já havia essa crença na imortalidade da alma e a crença, inclusive, num julgamento pós-mortem, né? Tudo isso Platão herda dessas tradições. E, quando a alma encarna, ela vai atender a essas necessidades de um ser vivo. Essa pergunta que você fez, os desejos do corpo, na verdade, a alma, ou o corpo-alma, né, essa fusão, vai também ela ser heterogênea. Essa fusão ela
formam um todo, mas nesse todo vai haver partes, né? Então, que partes da alma vão desejar o quê? Tá? Então, assim como o nosso corpo também tem partes, a alma também tem. Então, é uma prerrogativa da filosofia platônica supor a alma como heterogênea. Ela não é homogênea. Ela é una enquanto uma alma, e ela é una se pensada juntamente nessa fusão com o corpo, mas ela tem suas partes, assim como o corpo também tem. Então, a melhor forma de se entender Platão em relação à alma é sempre fazer essa correlação com o corpo. É tranquilo. Então, vamos supor, o que seria a vida feliz para o corpo? Pensando a saúde. E essa é a minha próxima pergunta. Você é uma pesquisadora da vida feliz, né, como professora de filosofia. Qual é a dosagem para essa vida feliz? Essa temática da medida é fundamental. Então, veja que quando você pensa na felicidade, ou na vida feliz, ou na boa vida, vem também, imediatamente, a temática do que é bom, né? Hoje, nas traduções, a gente sempre fala o bem, to agaton, né? O que é bom seria a melhor tradução, mas já está mais do que sedimentado esse termo, o bem, né? Que não tem ligação com essa noção para a religião cristã, né? É outra ideia do que é bom, e o que é bom tem uma ligação com o que é vantajoso e o que é útil. E aí vem útil para que parte da alma, vantajoso para quem, né? Então, sempre vai ter essa ligação. Portanto, tanto o corpo é dividido, cabeça, tronco e membros, vamos supor assim, a divisão mais grosseira, a alma também é tripartida. Tá? Então, ela teria uma dimensão mais apetitiva, né? Porque o termo grego para desejo é epitimia, né? Mas essa dimensão da alma mais apetitiva, mais ligada a esses apetites que os seres vivos têm, seria a parte chamada de epitimetikon, né? Porque ela é a parte apetitiva. Que apetites seriam esses? Os mais básicos, da fome, sede, sexualidade e também essa ânsia por dinheiro, né? Então, essa acumulação, esse desejo de acumular também estaria participando dessa dimensão apetitiva. Além dessa dimensão apetitiva, teria o que é chamado de parte, muitas vezes as traduções trazem o termo irascível, porque é a parte que é responsável por essa ira, pela atitude que os guerreiros têm, né, de se lançar no combate, a coragem que eles precisam ter para enfrentar o adversário. Mas eu gosto o termo grego é thimoeides, mas eu prefiro chamar de parte impetuosa, porque é aquela que nos impele, que nos leva a agir. Não adianta eu ter um desejo do epitimetikon se eu não tiver essa força do thimoeides atuando para que haja essa ação. E a parte que, em Platão, corresponde à parte mais elevada, a mais nobre, a melhor, é o to logistikon, que é traduzido como parte racional, que é uma tradução precária, porque o to logistikon ele é responsável por calcular, por ponderar, por avaliar, por pensar, por dividir, sequenciar. Então, é muito mais complexo do que simplesmente chamá-la de parte racional, mas, por essas características, ela estaria mais apta ao governo. Né? E esse governo de si próprio. Então, também aí já vem a temática da política
pessoal com a política da cidade, que também, em Platão, vai haver uma relação muito interessante de correspondência entre então, a só cidade... recordando para quem está nos acompanhando, essa tripartite da alma, Sim. nós podemos dizer que é o desejo, a coragem e o pensamento? Seria os apetites, porque toda alma deseja. Então, desejar é um atributo da alma como um todo. Certo. Agora, esse desejo ele se manifesta de formas diferentes em cada uma dessas partes. Então, nessa parte, que é o epitimeticon, é mais vinculada a esses apetites que muitas pessoas, às vezes, interpretam como se fossem os prazeres do corpo. Mas é o prazer que está ligado aos desejos de quem é vivo. E quando nós estamos vivos, estamos vinculados a um corpo, mas é a alma que deseja. Então, toda a alma é desejante. O timoeides, que é essa parte impetuosa, ele é responsável, muitas vezes, para impelir tanto para o lado, dependendo de quem está governando, né? Se quem governa é o logisticon, ele vai trabalhar junto ao logisticon para lidar com esses apetites. Ou seja, em Platão, não há a negligência ao desejo também do epitimeticon, né? Sempre há essa tendência a pensar que Platão é um autor que despreza os apetites. E o Filebo mostra exatamente o contrário, que uma vida feliz não pode ser levada sem prazer. E o prazer, também, assim como o desejo, ele é ligado a cada uma dessas partes da alma. Os prazeres não são, apesar de serem um todo, no sentido de que prazer é prazer, então todo prazer, é idêntico ao prazer, como cada cor, mesmo sendo preto, branco, são cores, embora sejam cores opostas. Você pode ter prazeres que se opõem, mas que são prazeres, tá? Então, vai ser preciso haver uma espécie de instância que vá conduzir a educação desses prazeres. Esses prazeres precisam ser governados. Que instância é essa? To logistikon, que é essa parte que pensa, que calcula. E essa parte vai precisar, obviamente, toda a alma e todo o corpo vão precisar de uma educação que leve a vida feliz. Não, a gente não tem como ter uma vida feliz sem receber uma educação para essa finalidade. Então, o que, na maior parte das vezes, acontece é que, mesmo a gente desejando a felicidade, a gente não a alcança porque não foi educado para entender qual é o caminho dessa felicidade. Em um episódio passado, que nós gravamos com o professor Custódio Almeida, ele disse que não existe filosofia sem pedagogia. Exatamente. A pedagogia é essa educação, não é isso que você está trazendo aqui? Exatamente. Se não houver esse projeto de formar as pessoas para a boa vida, e essa boa vida vai implicar uma questão fundamental, que é a justiça, quem pode ser feliz sendo injusto? Né? Aí nós temos vários personagens literários, né, que mostram exatamente isso. O Ricardo III, do Shakespeare, para mim, é um personagem fascinante, exatamente porque, para conseguir o que ele quer, que é o poder, ele vai matando todos os herdeiros que estavam acima dele, na linha sucessória, e ele vai inescrupulosamente cometendo todos os crimes para chegar a esse objetivo. Quando ele chega, ele começa a ser atormentado, porque, nesse sentido, Shakespeare estaria dentro dessa herança platônica de mostrar que o injusto não pode ser feliz. O injusto ele vai ser atormentado pelos próprios atos que ele comete. E ele comete se equivocando sobre o que é ser feliz. Ser feliz não é esse prazer do poder, e sim ser justo. Então, há aí essa educação que o logistikon precisa comandar
para que esses apetites sejam devidamente conduzidos, no sentido de obter, digamos assim, um bom governo dos apetites. Senão, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser escravos dos nossos apetites. Nada tão atual, né, quanto essa temática. Então, nós estamos conversando hoje com a professora doutora Aparecida Montenegro, professora de Filosofia da Universidade Federal do Ceará. E agora nós vamos para o nosso intervalo literário, quando a gente pede à nossa convidada que traga-nos algum livro para compartilhar com vocês que estão nos escutando. Bom, professora Aparecida, qual foi a sua escolha? Bom, além do Filebo, que é Mostra o diálogo aqui pra gente o Filebo. Nós hoje estamos discutindo. Essa é uma edição bilíngue, traduzida pelo professor Fernando Muniz, com apresentação e comentários, uma edição que eu recomendo bastante. E esses 2 livros que eu trouxe são livros mais leves, são romances de 2 escritoras com o mesmo primeiro nome, Claire, né? Só que um é Claire North e a outra é Claire Haywood, ou Highwood, eu não saberia a pronúncia correta, mas sobre temas da antiguidade, da antiguidade pré-filosófica, né, do período mesmo homérico, né, das narrativas homéricas. Esse primeiro, o título é Filhas de Esparta, e a autora ela tenta preencher nessas narrativas que a gente encontra tanto na Ilíada, sobretudo na Ilíada, no caso delas 2, quanto em algumas tragédias posteriores, já do século V, né? A Ilíada é do século VIII a.C., as tragédias já datam do século V a.C., mas trazem essa mesma narrativa homérica do que aconteceu com 2 dessas mulheres, que são ambas filhas de Esparta. São 2 irmãs. Uma é Helena, que se torna Helena de Troia, e a outra a sua irmã mais velha, Clitemnestra. E são 2 mulheres que, digamos, são muito criticadas e proscritas, porque elas fogem ao comportamento esperado das mulheres, mesmo nos dias de hoje, e imagine na antiguidade. Então, uma delas, Helena, se apaixona pelo hóspede que chega à sua casa e foge com ele, ou é raptada, né? Há toda uma controvérsia em relação a isso, mas ela vai, abandona seu marido, sua filha, seu próprio lar, sua cidade, enfim, abandona tudo e depois ela retorna, né? Mas ela provoca uma guerra que dura pelo menos 10 anos. E a irmã dela, que casa com o irmão do marido de Helena, inclusive casa primeiro, ela, quando ele volta da guerra, ela assassina o próprio marido. Então, são essas mulheres que agem de uma maneira completamente estranha ao que se espera do comportamento das mulheres em geral, né, das esposas, e essa autora ela vai tentar exatamente falar a partir da perspectiva delas, das próprias mulheres. Então, por mais que seja um livro atual, escrito atualmente, a autora faz um esforço que, a meu ver, é muito bem sucedido. Então, é uma leitura simples, não é uma grande obra literária, mas é interessante porque ela vai mostrar essa perspectiva feminina desses acontecimentos que são, digamos assim, que mudam, né, todo o destino dos gregos. Então, recomendo. E o outro é na mesma linha, embora seja de uma outra autora, é Ítaca, né, que é exatamente a história da Penélope, que é prima de Clitemnestra e Helena. E ela vai se tornar a esposa de Odisseu, que é o rei de Ítaca e que é Odisseu, ou Ulisses, como se usa na tradição latina. E a história é exatamente na perspectiva de Penélope, como rainha de um reino que está há 20 anos sem o seu rei,
porque a guerra durou 10 anos, mas até Odisseu retornar se passam mais 10 anos. Então, todas as formas que ela encontra para lidar com a situação cada vez mais calamitosa da perda do poder desse rei e que ela tenta preservar. Então, também é muito interessante, sobretudo porque a narradora, nesse romance, é uma deusa, é a Hera. E ela é que vai narrar esses acontecimentos. Isso torna a narrativa muito mais interessante. Então, eu também recomendo. Então, essas são as duas sugestões da professora Aparecida Montenegro, Ítaca e Filhas de Esparta. Aparecida, você é uma estudiosa da filosofia antiga, né, teu campo de pesquisa na filosofia. Como é que a filosofia antiga ela pode contribuir para nós pensarmos o hedonismo contemporâneo? Eu acho que quando a gente se volta para estudar os antigos, a gente começa a perceber que os modernos e contemporâneos não inventaram grandes coisas. Todas essas temáticas já vinham sendo abordadas, mesmo antes da filosofia. E a filosofia ela herda essa reflexão sobre como lidar com esses apetites, com essa urgência dos prazeres e de como a vida feliz depende de um governo desses prazeres, né, dos desejos. Então, na República, que é um dos diálogos mais célebres de Platão, ele vai falar, o Sócrates vai falar no livro 8º que há desejos necessários e desejos desnecessários. Então, quem é que é capaz de fazer essa avaliação? To logistikon. Não vai ser a parte apetitiva, porque na parte apetitiva, muitos prazeres, inclusive, se opõem uns aos outros. Então, é preciso haver essa instância que governa, que seja capaz de estabelecer essa hierarquia dos desejos e essa classificação dos desejos em sendo necessários e os desnecessários, de tal maneira que, quando a alma consegue discernir, e aí a questão da educação é fundamental, porque em outro diálogo chamado Leis, que já é considerado o último dos diálogos platônicos, nas leis a gente vai ver que educar é fazer com que o jovem seja capaz de reconhecer o que é belo. Então, ser educado é se tornar capaz de reconhecer o belo. Só que o belo é uma das características do bem, do que é bom. O que é bom necessariamente é belo e necessariamente é verdadeiro. Então, são as dimensões do que é bom. Aquilo que você falou, a medida, a beleza e a verdade. Todas essas 3 dimensões estão ligadas ao que é bom. Então, o prazer ele tem que ser submetido a uma medida, né? E essa medida implica nessa capacidade de discernir o que é necessário do que é desnecessário. E entender o que é belo ou o que é bom ao fim e ao cabo de uma vida, né? Quando você se entrega a um prazer desmedido, você já não é mais senhor de si. Você se torna um escravo. É como se esse desejo, e é muito interessante que nos livros 8º e 9º da República há toda uma descrição desse processo de deterioração tanto da alma quanto da cidade, no que diz respeito ao governo, né? E é como se houvesse um tipo de educação que ele vai chamar são os demagogos, né? Muitas vezes os sofistas, que vão instilar nos jovens essa tirania do eros. É um eros que não foi ressignificado. Ele é um eros que vai pleitear por
uma satisfação imediata. E não só isso, ele vai submeter o outro aos seus próprios desejos. Então, ele se torna tirano de si próprio, mas tirano também dos outros, porque os seus desejos estão acima e são totalmente desmesurados, desregrados. Então, o tirano é alguém que está o tempo todo impondo aos outros a realização dos próprios desejos, mas ele próprio é a pessoa mais infeliz de todos os seres humanos, porque ele, primeiro, não consegue confiar em ninguém, ele está o tempo todo ameaçado de uma traição, porque ele submete os outros, e, obviamente, isso vai ter uma consequência, uma represália. Então, ele está o tempo todo atordoado, atormentado por essa traição iminente. Ele não tem nenhum controle sobre os seus desejos, ele é escravo dos seus desejos e, por essa razão, ele não tem como ser feliz. Mas a ideia inicial da República, por exemplo, é de que tem lá um personagem chamado Trasímaco, que ele vai defender que o tirano é o mais feliz de todos os seres humanos. E o decorrer do diálogo é no sentido de desconstruir essa tese. No caso do Filebo, a tese do Filebo, que a felicidade está vinculada ao prazer, vai ser desconstruída, mas vai haver um meio termo, porque a boa vida é uma mistura do prazer e do conhecimento. Inclusive porque o conhecimento também é prazeroso. É um outro tipo de prazer que a alma desfruta. E, sobretudo, quando ela consegue chegar a esse patamar de ser governada pelo tologistikon, né? Ela consegue entender essa hierarquia de prazeres, ela consegue administrar como esses prazeres são conduzidos. Então, nos diálogos platônicos, o que é muito interessante é que Sócrates é um personagem que deseja. Ele é um personagem eminentemente erótico. Só que é um erotismo que vai sendo ressignificado. Ele se apresenta inicialmente como esse desejo mais comum, que é de se encantar com um belo jovem, por exemplo, e tem um diálogo que eu sempre menciono quando eu estou em aula, é um diálogo que se chama Cármides, que é o nome de um personagem que é tio de Platão, e Sócrates teria ficado longe por algum tempo numa dessas batalhas durante a guerra do Peloponeso, e o Cármides é um jovem que está ali despontando. Quando Sócrates volta para Atenas, a primeira coisa que ele faz é ir lá para a academia, para o ginásio. Academia de hoje, né? Que a gente vai para musculação, para fazer atividade física. Sócrates vai para lá, porque os jovens mais importantes, bem-nascidos, estão lá. E ele quer saber quem são os jovens com, digamos, inclinações filosóficas. E está todo mundo esperando a chegada do Cármides, que ele é um jovem ainda. Todo mundo está naquele alvoroço, querendo ficar perto do Cármides, e Cármides entra. Quando o Cármides entra, Sócrates tem uma reação de tontura. Ele quase desmaia, de tão belo que é aquele jovem, do tanto que a beleza o impacta. Só que ele respira, para um pouco, e logo em seguida, quando ele se recupera, ele vai conversar com Cármides sobre a moderação dos apetites. Então, é como se, no primeiro momento, ele vivesse isso, né? Na prática, ele passa por essa situação de saber moderar seus apetites, e depois ele pode conversar sobre isso. Então, nos diálogos de Platão, a gente sempre assiste a essa mistura do viver ao vivo, no diálogo, e do tratamento mais conceitual do tema que está sendo vivido ali, como, por exemplo, no Fédon, em que Sócrates está morrendo, literalmente, e eles vão depois discutir, que ele já tomou a cicuta, já está andando para ver se o veneno faz efeito mais rápido, depois que ele é solto, né? E ele vai discutir sobre a imortalidade da alma no momento em que ele está morrendo.
Então, essa estratégia platônica de unir o vivido e o pensado se mostra muito bem no Filebo, que é essa mistura. Você não pode ter uma vida unicamente de contemplação, de pensamento, porque é preciso também aprender a ter prazer com isso. O prazer está implicado, inclusive. Então, a vida feliz ela é uma mistura dessas duas dimensões, do prazer e do conhecimento. Agora, vai ter a medida. Qual é a medida que quem vai, digamos, governar essa mensuração? Essa vai ser outra questão que vai ser também debatida, e vem essa questão dos prazeres puros e dos impuros. E, se eu puder, eu também posso esclarecer um pouco. Eu queria voltar para a dimensão dos apetites e da escravidão, né? Ser escravizado pelos apetites, numa cena contemporânea. A gente está já se aproximando do final do nosso diálogo. E eu queria trazer, então, para ti e escutar a tua reflexão sobre isso. Nós estamos assistindo, aqui no Brasil, a uma sociedade que está sitiada, né, pela mentira coletiva, pela infâmia. Nós precisamos ter cuidado com esse novo tipo de gozo que está acontecendo no Brasil? Olha, por incrível que pareça, as fake news já existiam no século V a.C. E esse é um ponto que merece também um outro episódio, mas eu posso assim tentar resumir, mostrando a importância que naquele período já se dava ao papel da persuasão, que em grego é peitho. Ela é, na tradição pré-filosófica, ela é considerada uma divindade. A persuasão, ela atua sobre nós de tal modo que ela é capaz de nos arrastar. E ela vai exatamente nos arrastar na direção, vamos dizer, de uma mentira, né? De tal maneira que nos arrasta por nossas paixões e não pelo logisticon, né? Não por essa capacidade de ponderar. Então, é bem interessante, Platão tem um outro diálogo chamado Górgias, que é um personagem histórico, que se pode dizer que Platão, em algum sentido, desmerece a importância do Górgias, mas, num sentido mais profundo, Platão é um grande herdeiro de Górgias, apesar de ser não diria um adversário, mas alguém que ouviu muito Górgias para reformular o próprio pensamento, que é outra questão importante. Mas o Górgias vai dizer que o discurso é capaz, assim, ele é um corpo pequeno, assim como Helena, e ele diz isso num texto que é um elogio de Helena. Ele vai dizer, assim como Helena, o discurso é pequeno. Helena é uma mulher frágil, pequena, mas ela foi capaz de arrastar todo um exército de várias cidades, não é? Para resgatá-la. E, assim, o discurso é capaz de arrastar multidões. Ele é capaz de fazer com que as pessoas se apaixonem, porque ele toca justamente no que não é o logisticon. Entende? Então, no diálogo Górgias, o modo como ele aparece, ele tinha um irmão, Heródico, que era médico. E aí, no diálogo, Platão coloca a seguinte situação. Heródico, um excelente médico, chegava na casa de um doente e prescrevia um remédio, e o doente não tomava. Aí vinha o Górgias, conversava com o doente e o doente tomava o remédio. Górgias não entendia nada de medicina, absolutamente. Heródico entendia tudo de medicina. Entende? Então, esse poder da persuasão, esse poder pode ser extremamente deletério, porque ele pode conduzir multidões, como nos regimes, como o fascismo, como o nazismo. A gente viveu isso, né?
recentemente. Então, realmente é preciso, e a filosofia platônica ela tenta se oferecer como uma alternativa, porque ela vai entender que a persuasão é importante, mas vai tentar persuadir os jovens a serem governados pelo logisticon. Então, não há como retirar a importância desse lado nosso que é impetuoso, que é conduzido, às vezes, por algo que é falso ou por algo que não é devidamente fundamentado. E a tentativa da filosofia platônica é substituir esse tipo de atitude impetuosa de você ir na multidão, né? Você simplesmente recebe uma mensagem como hoje, você recebe uma mensagem falsa e você tem uma tendência, sobretudo quando é um amigo que te envia, você não para refletir que aquilo pode não ser verdade, como a gente está assistindo o tempo todo, né? E é isso que está faltando, parar para refletir. É uma educação voltada para esse fim, né? E a gente vê o papel da filosofia na sociedade, que é cada vez menor, cada vez mais colocado para escanteio, com menos verba para pesquisa, com menos importância nas escolas, está sendo, de novo, retirado do currículo do ensino médio. Então, é muito difícil a gente tentar combater esse modelo da persuasão que toma o lugar da ponderação numa sociedade que não valoriza a ponderação. Ela valoriza aquele aluno do ITA, né, que tira o primeiro lugar, mas o que é que ele faz com isso? A não ser ganhar um bom emprego, né? O que é que ele faz com essa capacidade dele de usar a matemática para calcular os prazeres, para calcular a justiça, né? Como ele deve se posicionar dentro de uma coletividade? Então, essa dissociação de uma educação humanística, dessa educação tecnicista, né, e que cada vez mais está se acirrando com essas novas tecnologias, não tem assim, um horizonte muito otimista nesse sentido, né? Mas a filosofia, ela, por mais que, vamos dizer, esteja assim, supostamente perdendo, né, o tempo todo, curiosamente, ela não desaparece. Você vê assim, Sócrates morreu, mas ele até hoje está sendo comentado, estudado, pesquisado. Então, apesar dessa pouca atenção que é dada, se mantém essa chama, né? Essa necessidade de se redesenhar como pessoa, né? Ser alguém voltado para essa possibilidade de se governar. Não abrir mão dos prazeres, mas também não se deixar escravizar por eles. Então, você que nos acompanhou até aqui, certamente constatou a importância de uma professora de filosofia na sua vida. É esse momento de você parar para refletir. E nós agradecemos a você que nos escutou ou que nos assistiu por ter parado durante quase 45 minutos para ouvir sobre essas temáticas tão importantes apresentadas pela professora Aparecida Montenegro, a quem eu agradeço imensamente pela belíssima aula que você compartilhou conosco. Eu que agradeço, professor Cavalcante. É sempre muito bom poder participar e poder contribuir de alguma forma para essa reflexão que atravessa a todos nós. O agradecimento é todo nosso. E o Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta, cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @artecommesaposta.